Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho a você como ministro do Evangelho de Cristo, trazendo a você esse estudo sobre o batismo nas águas, um ato que ele acompanha a conversão, ele é um ato complementar na salvação e ele é previsto na Bíblia Sagrada em muitos aspectos. E hoje vamos tratar sobre a circuncisão de Cristo, o batismo nas águas como um ato em que Deus ele marca o coração do crente, né, nesse ponto em que ele está transformando a vida dele, nesse ponto em que ele está convertendo o caminho dele, e a partir daquele momento ele é propriedade de Deus, ele passa a andar com Deus, ele passa a ter uma vida ligada com Deus, longe daquela vida anterior, onde ele estava afastado da presença, onde ele estava longe das coisas de Deus e vivia na maldade. Então, antes de ficar assustado e achar que eu estou inventando coisas, lembre-se de São Tomás de Aquino, que falou que o idiota ele considera falso tudo aquilo que ele não entende. Então, antes de achar que eu estou falando uma doideira, antes de achar que eu estou inventando coisas, por favor, me acompanhe no estudo bíblico, para que você possa ter um embasamento de compreender que a conversão ela é marcada no batismo e a partir daquele momento, não só o espírito da pessoa é recriado, mas o corpo dela também é consagrado a Deus e ela passa a ter a marca de Cristo. Então, quando você pensa, por exemplo, no passado, lá na Bíblia Sagrada, em Gênesis, você lembra de Abraão. Abraão, ele era uma pessoa assim que estava vivendo como qualquer outra, mas um momento aconteceu em que Deus ele se manifesta a Abraão. Deus ele opera na vida de Abraão e ele começa a estar presente na vida de Abraão. E houve uma certa fase da vida de Abraão em que Deus resolve fazer uma aliança com ele, né? Então, em Gênesis, no capítulo 17, né? Então, nós temos aqui, versículo 9 em diante: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas tuas gerações. Esse é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepulso, e isso será um sinal do concerto entre mim e vós. Versículo 12: Filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na carne e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado. O nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com o prepulso, cuja carne do prepulso não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos meus povos, quebrou o meu concerto. Então você vê aqui o concerto de Deus, uma aliança que é feita, e essa aliança é marcada com uma marca na carne. Então, o macho seria apresentado, né, dentre todas as pessoas, né, do povo, seria apresentado o macho, e a carne do prepulso seria cortada e lançada fora. Então, aquela pessoa que ela tem uma aliança com Deus nesse modelo, então ela tinha a carne dela marcada. Ela agora era pertencente ao povo de Deus. Ela tinha uma aliança com Deus. Então, essa é uma espécie assim de marca na carne que identificava, olha, esse aqui pertence ao povo de Deus, esse aqui não pertence. Tá? No nosso caso, nós temos, por exemplo, no livro de Gálatas, né? Então, um texto muito maravilhoso. Vou até abrir aqui, eu acho que eu não tinha aberto, né? Gálatas, capítulo 6. Então, em Gálatas, você tem o apóstolo Paulo falando que não era mais para circuncidar na carne, né? Não era mais para ter uma circuncisão, e ele deixa até esse texto muito claro aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, né?
Porque em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Essa circuncisão que ele estava falando era a circuncisão na carne, né? Então, assim como em 1 Pedro, capítulo 2, está escrito que o batismo salva, não pelo lavar da carne, mas com boa consciência para com Deus, aqui também está falando, olha, não é a carne marcada em si o foco da salvação, porque ele estava falando aqui, olha, daquela circuncisão física, carnal, aquela circuncisão em que um pedaço da carne era tirado, lançado fora, um pedaço da carne era tirado e a pessoa ficava marcada para sempre, porque ela tinha uma aliança com Deus. Agora, essa antiga aliança, essa aliança que era feita com o corte da carne, o Paulo está falando assim, olha, isso não tem mais significado agora, porque o que significa mesmo é ser uma nova criatura. Então aqui nós temos uma marca feita não na carne física, mas no espírito. É uma marca que é impressa por Deus como parte da aliança, em que no nosso espírito nós somos identificados como quem tem aliança com Deus. E isso também é anunciado no Velho Testamento, né? Quando você vai em Deuteronômio, por exemplo, nós temos aqui Deuteronômio no capítulo 10, né? No versículo 12. Então, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha só, né, o que Deus está pedindo. Olha, eu quero que você se converte. Eu quero que você saia desse caminho mau. E isso aqui é no Velho Testamento, tá? Que eu estou lendo aqui Deuteronômio, é Velho Testamento ainda, né? Então, aquelas pessoas que já tinham a marca na carne, aquelas pessoas que já estava impressa a aliança nelas, Deus estava falando assim, olha, o que eu quero de vocês é que vocês me amem. O que eu quero de vocês é que vocês tenham um proceder conforme alguém que está aliançado comigo. E diz assim, para guardares os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. E eis que os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, e a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois dele de todos os povos, como nesse dia se vê. Então Deus está falando assim, olha, tudo é meu, tudo me pertence, mas eu escolhi você. Escolhi essa nação, né? Estava falando com Israel, né? Estava falando com o povo de Deus. Então, estava falando com eles dessa forma, porque estava dizendo, olha, eu escolhi, tudo é meu, mas eu escolhi vocês como especiais. Eu escolhi vocês como, vocês são um povo escolhido. E aí o Senhor Deus fala no versículo 16 aqui, olha, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Ora, o Senhor Deus anuncia aqui, também tem lá em Deuteronômio capítulo 30, né? Versículo 6, também está escrito isso aí, isso mesmo, que aquela aliança que era feita lá desde Abraão, que era a marca na carne do judeu, ela precisava ser agora uma aliança baseada numa marca diferente, porque como está escrito aqui, ó, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Então, essa marca agora, não que o Senhor Deus estava pedindo, não era uma marca de uma pessoa que tinha simplesmente a carne marcada, mas uma pessoa que tinha o coração transformado. Lembra de Gálatas, que acabei de ler, que o apóstolo Paulo encerra a carta aos Gálatas falando assim, olha, esse negócio de circuncisão, nem circuncisão tem valor algum mais, porque o que tem valor é ser uma nova criatura. Olha só se Paulo não estava falando de acordo com esse versículo. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o grande, poderoso, terrível,
que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então, essa circuncisão que o Senhor Deus estava pedindo era a marca de uma conversão verdadeira, era a marca de uma transformação de vida, era a marca de uma pessoa que teve a vida completamente mudada. O que é conversão? Você está andando em um caminho, em uma certa direção. Quando você se converte, você vai em outra direção. Qual era a direção que você andava antes dessa marca ser feita? Era a direção do mundo, era a direção mundana. Qual é a direção que você está indo agora? É em direção ao céu. Então, você, nesse momento, vai acontecer algo que é muito maior do que rituais externos. É muito mais elevado do que um ritual de cortar um pedaço da carne. Na verdade, não é isso que está sendo proposto. O que está sendo proposto pelo Senhor, inclusive, eu estou falando aqui, mas eu estou falando da proposta de Deus, tá? Então, eu estou falando aqui de uma proposta que vem do alto, uma proposta que é plano de Deus, é marcar o coração, o espírito daquela pessoa, é uma circuncisão feita no próprio espírito daquela pessoa, é uma marca feita. Essa marca é de que a pessoa agora ela tem uma aliança com Deus, ela é uma nova criatura, ela não é mais parte desse mundo, ela está no mundo, mas ela não pertence mais ao mundo. Então vamos abrir agora no texto que é o coração, perdão, é o coração desse estudo, que é em Colossenses capítulo 2, no versículo 10 em diante. Então temos aqui Colossenses capítulo 2, do versículo 10 em diante. Aí diz assim, olha, versículo 10: e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão feita com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Meu irmão, que correspondência tremenda esse texto tem. Que correspondência tremenda esse texto não dá àquela circuncisão que foi falada agora há pouco. Então, Deus começa com a aliança, separando o Abraão lá no passado. Lá naquela época, então Deus, inclusive os judeus praticam isso até hoje, né? É feita uma marca. E essa marca representa que aquele corpo, que aquela vida pertence a Deus. A partir desse momento, Deus começa a reivindicar outras coisas, como nós vemos em Deuteronômio. Tem também, tanto Deuteronômio 30, versículo 6, quanto Deuteronômio 10, 16, que nós lemos, né? Inclusive Jeremias, capítulo 4, versículo 4 também, fala dessa circuncisão feita no coração. É a mesma reivindicada por Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Versículo 15, que não adianta esse negócio de circuncidar a carne. O que adianta para Deus é ser uma nova criatura. Agora nós temos em Colossenses o mesmo Paulo, tá? O mesmo apóstolo Paulo falando, olha, vocês estão aperfeiçoados nele. Vocês foram aperfeiçoados em Deus. Como? Com a obra que foi feita dentro de vocês. Não no despojamento, não no corte da carne, mas com a circuncisão de Cristo. Meu irmão, eu estou falando hoje aqui de uma marca. Não uma marca na sua carne, mas uma marca no teu espírito. De que você agora, diferente de tempos anteriores, você agora pertence a Deus. Imagina no mundo espiritual, quando as hostes malignas, elas olham para um indivíduo e veem que ele não tem a marca. Agora, imagina só essas mesmas hostes espirituais observando e vendo que alguém está marcado como propriedade de Deus. Ora, se a pessoa é desonesta, ela vai mexer em alguma coisa que é de outra pessoa, ela pensa assim, não, eu não posso mexer nisso porque isso é de fulano.
E se eu botar a mão nisso, ele vai se vingar, ele vai manifestar a ira dele, é melhor não mexer. É a mesma coisa. Nós temos a marca de Cristo no nosso espírito. No mundo espiritual isso está patente. No mundo espiritual isso está evidente, que nós fomos marcados, que há uma marca. O judeu reconhece, um ou outro, né, vendo a marca na carne. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual pela marca em nosso espírito, quando nós temos essa conversão, essa transformação de vida. Então, dando continuidade, o texto fala aqui, né? A circuncisão, não feita por mão de homem no despojamento da carne, mas a circuncisão de Cristo. E aí você me pergunta, mas quando é que essa circuncisão é feita no nosso espírito? Aí diz aqui, o texto só continua, né? A circuncisão de Cristo. Diz aqui, versículo 12, onde eu parei. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos em pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e os potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha só esse Colossenses capítulo 2, versículo 12, que diz justamente quando nós fomos sepultados no batismo e fomos ressuscitados com ele, nesse momento nós recebemos a marca de Cristo. Nesse momento nós somos marcados como propriedade de Deus. Então, esse momento, ele às vezes eu fico assim um pouco impressionado, né, como as pessoas demoram a entender as coisas de Deus, né? Então, até Jesus falou assim, olha, nécios, duros de coração, por que vocês demoram tanto a entender as coisas de Deus, né? Então eu fui fazer uma pregação a respeito desse texto e logo alguém veio me questionar, né? Assim, não, o senhor falou que nós somos marcados e isso não é bíblico, mas está aqui, está aqui. A circuncisão é uma marca, circuncisão é marca. Então Deus fez com Abraão uma marca no corpo e os judeus continuaram essa aliança. Depois foi estabelecida também a lei, dizendo que tinha que marcar o corpo, mas Deus sempre estava avisando, Deus sempre estava falando, olha, eu quero uma marca que não seja uma marca só no corpo. Aí depois Paulo até falou assim, olha, dispensa essa marca no corpo aí, porque o que importa é ser nova criatura. Então eu estou falando aqui de uma marca espiritual, dentro do espírito do crente, dentro do ser principal, do ser legítimo, verdadeiro, quando ela se transforma numa nova criatura, quando o nosso corpo é sepultado nas águas e é trazido de volta à imagem da ressurreição de Cristo, então nós somos marcados. E isso representa pelo menos 4 situações aqui, essa marca. É uma aliança para com Deus, como eu já falei, né? Então você está dizendo, olha, no momento que você se batiza nas águas, você recebe essa marca no teu espírito de uma nova criatura. Você está dizendo, na verdade a conversão acontece antes, né? Quando você crê. Mas você recebe essa marca no ato do batismo, porque ali você está fazendo uma aliança pública com Deus. Então neste momento você está sendo marcado. Como no casamento, por exemplo, né? As pessoas elas recebem aquele testemunho público que aquele casal pertence um ao outro. O batismo é a mesma coisa. Então você tem o testemunho público de que você pertence a Deus. Então é uma aliança com Deus, uma aliança pública. É a marca de uma transformação interior, né? Que você é uma nova criatura. Ela também é uma obra do Espírito Santo, que não é feito com mãos humanas.
E ela é um compromisso com Deus. É aquele momento que você assume um compromisso com Deus. Então, meu irmão, essa é a necessidade de você também passar pelas águas do batismo. É no batismo que você recebe esta marca, que você é marcado, né? E graças a Deus isso não quer dizer apenas para o macho, né? Porque na velha aliança somente o macho recebia essa marca. Na velha aliança somente os homens eram assim marcados. Mas na nova aliança, graças a Deus, você tem uma abrangência muito maior do que essa. Por exemplo, quando você lê em Romanos capítulo 2, no versículo 28, está escrito aqui, 28 e 29, né? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que é exterior da carne, né? Mas judeu é todo aquele no interior, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens, mas de Deus. Amém? Então, quando o judeu ele é circuncidado na carne, né? Todos os outros judeus elogiam ele, né? Fazem um louvor a ele, porque ele agora pertence ao povo de judeu. Agora, nós estamos falando aqui uma coisa muito maior, uma coisa que transcende a carne, é uma marca feita no espírito. Não é algo que pertence apenas ao homem, né? Então, como diz lá em Gálatas, né? Não interessa, né? Ser circuncisão ou ser circunciso na carne. O que importa é ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, que você que aceitou a Cristo, que você que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você possa fazer essa decisão de ter o seu espírito marcado nessa aliança, nessa circuncisão feita não por mão humana, mas uma circuncisão de Cristo, marcando que você é uma nova criatura. Que Deus te abençoe e em nome de Jesus Cristo você possa estar recebendo as águas do batismo com muita alegria. Vai ser uma alegria que você vai ficar marcado na sua vida em nome de Jesus Cristo. A marca de Cristo vai estar em você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.